Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Jogamos mal? Jogamos mal. A escalação foi meio confusa? Foi meio confusa. O time vacilou em alguns momentos? Vacilou em alguns momentos. Mas o que importa é que o Vasco foi a Salvador, foi lá e conseguiu conquistar os 3 pontos. Mais 3 pontos na tabela, olhando para cima, estamos próximo do G6 e tudo isso a gente vai trazer detalhes importantes até sobre contratações do Vasco aqui nesse Bom Dia Gigante. Eu conto demais com a sua audiência até o final desse vídeo porque tem detalhes importantes e exclusivos aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você fazer o cadastro na 1xBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro na 1xBet, é fácil e simples. No primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link. Clica lá, faz o seu cadastro, coloca a palavra promocional Vascaínos, você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para apostar com o XBET, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Depois de vitória do Vasco, já são 8 jogos sem perder. Vamos trazer todos os detalhes importantes sobre esse jogo lá em Salvador, que o Vasco bateu vitória por 1-0. E eu conto demais com a sua audiência e a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações. Deixe o like nesse vídeo que é importante, é de graça, não custa nada e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todas as suas redes sociais que estão funcionando, né? Tem uma que não tá, mas você pode espalhar para todas as redes sociais e avisar que o programa Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E ontem foi encerrada a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você está vendo na tela todos os resultados. Começou no sábado, teve partidas importantes, inclusive essa vitória do Vasco para cima do Vitória da Bahia por 1-0. E com os resultados, a classificação está na tela. O Vasco ocupando a 8ª colocação e muito próximo do 7º colocado, que hoje é o Bahia, e o 6º, que é o São Paulo. Tem que ficar de olho, tem uma partida a menos com o Cuiabá, que vai ser realizada em São Januário, e quem sabe, confrontos direto com essas duas equipes, o Vasco não consiga ficar mais próximo ainda das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Agora é olhar para cima. E ontem, jogando no Barradão, uma partida em que o Vasco teve uma escalação meio estranha, meio complexa, com 4 atacantes, o torcedor ficou reclamando bastante, você está vendo fotos aí do jogo, mas mesmo assim, depois de um primeiro tempo meio apático, no segundo tempo, com a entrada de Dimitri Payet e Jean Davi, o Vasco melhorou de rendimento e através de um escanteio cobrado pelo francês, a cabeçada de João Vitor fazendo o Vasco 1-0 e terminou assim com esse placar a vitória do Vasco. E o técnico Rafael Paiva, após a partida, foi para a coletiva de imprensa e quem esteve lá cobrindo essa entrevista foi ele, Marco Vasconcelos. E aí, Marquinho, conta pra gente. Emerson Rocha, rapaziada do Bom Dia Gigante, voltamos aqui de Salvador, onde ontem, aqui no Barradão, o Vasco venceu o Vitória por 1-0, gol de cabeça marcado pelo zagueiro João Vitor. Resultado importantíssimo para essa sequência do Vasco, o Campeonato Brasileiro, já tinha vencido o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, saiu na frente no duelo pelas quartas de final. Um jogo difícil, um jogo duro, que o Vasco sofreu defensivamente, deu um pouquinho de sorte, mas conseguiu, através do João Vitor, mais 3 pontos importantes, até para que a partir de agora o time dedique somente a preparação para a partida contra o Atlético pela Copa do Brasil. Mas vamos ouvir uma parte da entrevista, alguns trechos importantes da coletiva do técnico Rafael Paiva, concedida após a vitória do Vasco por 1-0 aqui no Barradão. É isso, a gente tentou ter mais jogador no entre linhas, né? A gente sabia que o Vitória ia tentar nos pressionar,
E a gente queria ter, ao mesmo tempo de ter profundidade, de empurrar a linha de 4 do Vitória para trás, a gente gostaria de tentar jogar no entre linhas, né? E só que o Vitória encaixou muito bem a marcação ali, transitou muito forte. Eu acho que esse foi a maior dificuldade que a gente teve no primeiro tempo, de controlar a transição do Vitória, né? Muito forte, jogadores muito potentes pelo lado, e daí a gente teve que correr muito para trás, né? A gente não conseguiu ter o controle do jogo que a gente gostaria, né? De tentar chegar mais ali nas costas dos volantes do Vitória para a gente conseguir atacar a profundidade depois. Acho que a gente até conseguiu em alguns momentos, algumas trocas de passes ali, mas não da forma que a gente gostaria. E, enfim, a gente está tentando buscar todas as estratégias e alternativas aí na hora que for preciso, né? O campeonato vai afunilando, a Copa do Brasil afunilando cada vez mais, então a gente precisa ter cada vez mais estratégias aí que a gente possa mudar o jogo, né? Então a gente tem conseguido aí em alguns jogos sair atrás e mudar estrategicamente dentro do jogo para buscar as vitórias, e a gente está buscando várias formas de tentar evoluir, de tentar extrair o máximo dos jogadores, e essa foi mais uma forma de tentar estruturar um jogo diferente ali. Por falar em estratégia e pensar jogo a jogo, o próximo é inegável, é o mais importante para o Vasco na temporada, é só daqui a 10 dias. Queria que você passasse um pouco desse planejamento. Agora o foco é só a Copa do Brasil até esse confronto. Você não tem o João Vitor, que é um desfalque importante, mas deve ter a volta do Felipe Coutinho. Hoje você já teve de volta o David, acredito que tenha sido importante até a entrada para ele readquirir o ritmo, e o próprio Jean, que mais uma vez ganhou minutagem, né? Eu acho que primeiro a gente tem que desfrutar um pouquinho dessa vitória, desse momento que o Vasco está vivendo, né, dos resultados ali, de novo a gente terminar uma rodada no G8, mais próximo sempre da parte de cima da tabela. Eu acho que a gente precisa desfrutar isso, porque é muito difícil chegar, é muito pesado também o dia a dia para chegar onde a gente está chegando, né? A gente vai ter um tempo importante para trabalhar com o Atlético, um jogo completamente aberto, dificílimo jogar lá na Arena. E a gente sabe que a gente vai ter que defender muito bem, não podemos abrir mão de jogar, a gente já falou sobre isso, e a gente vai ter que competir muito, como a gente tem competido, porque realmente a gente está próximo de chegar numa semifinal, que há tanto tempo a gente não chega, mas sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Atlético, de novo um jogo muito aberto, que a gente vai ter que lutar muito, brigar muito, jogar muito, para a gente tentar passar do Atlético lá. Esse é o Rafael Paiva, que terá a volta do Felipe Coutinho contra o Atlético Paranaense, está sendo preparado para isso. Já teve o retorno do David, que ganhou minutagem de novo depois de ficar fora de 2 jogos. E com certeza o Vasco, a partir de agora, libera os jogadores. A delegação está retornando nesta segunda-feira ao Rio de Janeiro. E é claro que os jogadores terão alguns dias aí de descanso antes do início da preparação. Aí foco total para os 2 próximos jogos importantíssimos, contra o Atlético pela Copa do Brasil e na sequência do Brasileiro, o clássico com o Flamengo. Valeu, Emerson. Abraço a todos. Bom dia. Tradição é tradição. Todas as vezes que o Vasco joga no dia seguinte, aqui no Bom Dia Gigante, tem análise exclusiva dele, Jean Faísca, analisando mais uma vitória do Vasco, olhando para cima no Campeonato Brasileiro, hein, Jean? Salve! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Mais uma semana que se inicia o torcedor do Vasco com um sorriso no rosto. Principalmente pela vitória ontem fora de casa frente à equipe do Vitória. E uma vitória construída na força do elenco. O torcedor vascaíno sempre bate na tecla que esse elenco, aliás, hoje fecha a janela, precisa de reforços. E a gente não tem dúvida. Só que, para determinados tipos de jogos, igual o de ontem, a gente consegue sim vencer o adversário pela qualidade que o Vasco tem em relação a quem está enfrentando. Hoje, no Acorda Vascaíno, aliás, você depois de assistir o BDG, dá um pulinho lá no Ave Mais, dá uma espiada no Acorda Vascaíno, que eu consigo ter mais tempo e falar melhor o que eu penso desse momento atual do Vasco. Só para trazer para você aqui um detalhe, inclusive isso eu falei no pós-jogo de ontem, se você pegar aí os 11 jogadores do Vasco ontem que iniciaram a partida ou que terminaram a partida, são melhores do que os 11 jogadores do Vitória. E quando isso acontece, esse time sempre vai ter mais sorte e estará mais próximo da vitória. O técnico Rafael Paiva ontem optou por uma escalação sem nenhum meia de criação. Quase que um 4-2-4. Lá na frente com o Ryan, com o Emerson Rodrigues, com o David e com o Verret centralizado.
Num primeiro momento, ele deixou o David por dentro, Ryan de um lado e Emerson Rodrigues do outro. Lá pela metade do primeiro tempo, o Vasco não teve êxito. O Léo Jardim foi o craque do primeiro tempo ontem. Ele até fez uma inversão, trouxe aí o Ryan por dentro, trouxe o David, que se sente mais à vontade, pelo lado esquerdo, e jogou o Emerson Rodrigues lá pelo outro lado. Não teve efeito nenhum e precisou fazer essa correção. E já no intervalo, o técnico Rafael Paiva acerta. Coloca o Jean Davi do lado direito e traz o Payet por dentro. Saca o Ryan e também acaba tirando da partida o Emerson Rodrigues. O Vasco consegue chegar ao seu gol na bola parada, num escanteio formidável cobrado pelo Payet na cabeça do João Vitor, que faz o seu primeiro gol na carreira. Depois o Vasco, dentro da experiência do seu elenco, conseguiu controlar bem e chegou a essa vitória que é determinante. Agora é descansar esse elenco, deixar todo mundo zerado fisicamente, pensando em muito nessa volta do Coutinho para essas 3 batalhas que o Vasco terá pela frente. Ontem, só de ponto negativo, infelizmente o João Vitor levou cartão amarelo novamente e está fora dos 2 próximos jogos. Fora contra o Atlético Paranaense e fora também contra o Flamengo no Clássico. Eu estou muito satisfeito daquilo que eu estou vendo e tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ter aí um último terço de ano tranquilo com aquilo que essa equipe tem a oferecer. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é o jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso fundinho. Você vai gostar. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. O herói do jogo do Vasco, sem dúvida nenhuma, foi o zagueiro João Vitor, com esse gol de cabeça, o primeiro gol do João Vitor como profissional. Nos outros clubes que ele passou, nunca tinha feito um gol. E no Vasco deu essa vitória por 1-0 para cima do Vitória lá em Salvador, no Barradão. E após a partida, ele conversou com o Marco Vasconcelos na zona mista. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do João Vitor na saída de campo lá na zona mista desse jogo em que o Vasco venceu a Vitória por 1-0. Fala aí, João Vitor! A felicidade aumenta. O grupo é um grupo muito bom, um grupo muito bacana de trabalhar, como ele tinha dito, fiz o gol, todo mundo comemorou, ficou feliz. Eu acho que isso realmente é uma união, realmente o grupo está buscando coisas grandes, todo mundo está pensando da mesma maneira, então não tem muito o que falar, estou muito feliz realmente, acho que essa vitória foi muito importante, esse gol saiu no momento que a gente precisava e é Vasco, é isso. Pra cima. Obrigado, João. João, infelizmente você leva o terceiro amarelo e fica fora de um clássico tão importante, já fica fora também no jogo com o Atlético Paranaense, ou seja, são 2 decisões, quanto isso te deixou chateado, apesar do gol da vitória e apesar da vitória hoje? Cara, eu vim pra cá, sabia que não podia tomar o terceiro amarelo, mas eu achei que foi uma injustiça da parte do Vitória, eu sabia que ele estava perdendo, mas fair play tem que acontecer independente do resultado. E ali foi um momento de indignação. Infelizmente tomei amarelo, fico triste de não poder jogar um clássico, um jogo muito importante. Agora quem entrar eu tenho certeza que vai dar conta do recado e a gente vai para o jogo tanto da Copa do Brasil quanto do Brasileiro contra o Flamengo, que é o nosso maior rival, em busca dos 3 pontos. Mas naquele momento o sangue fica quente, né? Porque realmente o Vasco já tinha devolvido uma bola no primeiro tempo e o Vitória não repetiu a dose. Exatamente, como eu disse, o fair play tem que existir independente do resultado. A gente fez e devolveu quando o goleiro deles caíram, né? Sentiu uma dor no ombro. E a gente achou injusto da parte deles eles não fazerem o mesmo só porque estavam perdendo. Mas faz parte, o jogador dele estava convicto de que estava certo, se ele está convicto, beleza. Jogo após jogo, um dia eles vão precisar novamente e infelizmente a gente vai devolver da mesma moeda. Onde pode chegar esse Vasco no Brasileiro? Na Copa do Brasil tem grande chance de chegar na semifinal, mas onde pode chegar esse Vasco? O que a torcida pode esperar agora, sem olhar mais para a parte de baixo, olhando mais para cima?
Então, na Copa do Brasil a gente sabe que é um jogo muito difícil, o Atlético é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai para lá, a gente está com um resultado na frente, a gente vai para lá buscar os 3 pontos, mas também temos que saber jogar, é um jogo difícil, o resultado está a nosso favor, a gente vai fazer de tudo para ganhar, para não chegar para ir para os pênaltis, e é isso. Em relação ao brasileiro, a gente tem que brigar lá na parte de cima, a gente infelizmente carrega um estereótipo aí de anos que o Vasco sempre briga para cair, e isso eu tenho certeza que a partir desse ano não vai mais acontecer. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E o time sub-20 do Vasco ontem goleou o Sampaio Corrêa jogando no Nivaldo Pereira por 6-0. O Vasco era o líder até então e com essa vitória consegue conquistar o primeiro turno do Campeonato Carioca. Uma vitória importante, uma goleada histórica e o Vasco agora lidera o Campeonato Carioca, mas agora na próxima fase vai ter inclusive por conta desse título da Taça Guanabara uma vantagem para poder chegar à decisão do Campeonato Estadual e o Vasco que busca mais um título na base. Boa sorte mais uma vez e parabéns para a molecada do time sub-20 que vem fazendo uma ótima campanha. Invicto na Taça Guanabara, são 8 vitórias e 3 empates, o time treinado pelo técnico Ramon Lima. E olha, ontem mais um cria da base está deixando o clube. Por enquanto, por empréstimo. A gente vai falar muito sobre isso com o Joel Silva, mas você está vendo a postagem aí do Eric Marcos se despedindo do Vasco, saindo do Rio de Janeiro para jogar na Bulgária. Todos os detalhes daqui a pouco com o Joel Silva aqui nesse Bom Dia Gigante. E por falar em postagem, após a vitória ontem contra o Vitória da Bahia, o nosso atacante Pablo Verratti fez essa postagem aí com todos os jogadores aí no vestiário. Mais 3 pontinhos na conta do pai, o Verratti mandou avisar. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E olha, um convite para você. Hoje, 7h30 da noite, vamos ter a nossa live Dicas de Mendoza lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você não sabe onde fica? Fica na Avenida das Américas, 3.555. Para quem sai, por exemplo, da Barra em direção a São Conrado, é pela pista lateral da Avenida das Américas nesse sentido. É só chegar lá, é um shopping fácil acesso, tem BRT praticamente na porta, ponto de ônibus, é fácil e tranquilo. E vai ser de graça, você vai estar lá na praça de alimentação e poder assistir a live Dicas de Mendoza às 7h30 da noite com o canal Atenção Vascaínos, equipe completa lá. E você vai fazer o seguinte, aproveitando estando no Barra Square, vá lá na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja que fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar relógios importados, perfumes, joias, consertar o seu relógio, tudo com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Vá lá e também siga a Pompador através do Instagram, @PompadorBarraSquare. É muito importante para fortalecer essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E agora para tudo que você está fazendo, porque chega Joel Silva para trazer detalhes importantes sobre reforços e saída de jogadores do Vasco. Conta pra gente, Joel. Bom dia. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Um bom dia, mais uma vez, especial, sorridente. Afinal de contas, o Vasco venceu ontem o Vitória no Barradão e reassumiu a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas eu venho aqui para falar sobre contratações. Hoje é o último dia da janela de transferências aberta. Ela fecha às 7h da noite. Portanto, o Vasco vem se movimentando bastante para reforçar o elenco. Já tem uma contratação engatilhada. Trata-se de Maxime Domingues, suíço de 28 anos, que pertence ao Gil Vicente de Portugal. O Vasco está adquirindo 100% dos direitos econômicos desse jogador por 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e meio de reais. A expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro na quarta-feira. E detalhe importante, o Vasco já
tem o contrato em mãos dele, foi assinado digitalmente, já recebeu os documentos e pode dar entrada aí na inscrição desse jogador. O Vasco também corre contra o tempo para fechar a contratação de um zagueiro. É um nome um pouco complicado, deixa eu dar uma colinha aqui. Trata-se de Ian Glavinovic, jogador que pertence ao News Old Boys da Argentina. Ele tem 22 anos e o Vasco fez uma proposta de empréstimo. No entanto, a primeira foi recusada, mas o Vasco apresentou uma contraproposta, cerca de $600 mil. Eu conversei com uma pessoa de dentro do Vasco e ela me disse o seguinte, que ainda não está fechado, mas muito bem encaminhado, mas não está 100%, então não consegue cravar, mas esse é o zagueiro que o Vasco vai tentar aí para reforçar o setor defensivo, que é tanto criticado aí, principalmente por conta das atuações recentes do zagueiro Léo. 2 jogadores chegando, um jogador indo embora, na verdade até já foi embora. Trata-se do Eric Marcos, que foi emprestado ao Ludogorets da Bulgária. O jogador foi emprestado, mas tem a opção de compra por parte do time búlgaro. Então o Eric Marcos, ponta cria da base, deixando o Vasco rumo à Europa, né, e tendo aí um empréstimo com opção de compra. Os valores ainda não foram confirmados. Então é isso, Emerson. Hoje promete ser um dia quentíssimo em relação ao mercado de transferências. Tá certo? Um abraço para você e para toda a galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Forte abraço. Valeu, João Silva, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Janela se fechando hoje, o Vasco tentando buscar reforços, concretizando algumas contratações, tem a situação do zagueiro. Eu quero saber a sua opinião sobre esses jogadores que o Joel trouxe aqui no Bom Dia Gigante. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E a vitória de ontem, quem foi o melhor jogador do Vasco? Quem decepcionou? O seu comentário é muito importante. E essa vitória foi importante? Agora já visar a Copa do Brasil, o Vasco que agora vai voltar a treinar a partir da quinta-feira, visando essa partida contra o Atlético Paranaense, e depois tem o Clássico com o Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilhe porque ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. Já estamos no Blue Sky e também no Trends. Vai lá, siga lá, é o mesmo endereço, @avascaínos. Em todas as redes sociais, o canal Atenção Vascaínos está lá e você pode seguir a gente também. E claro, contribuir com o projeto LivePix, você está vendo o QR Code aí na tela, passa a câmera do seu celular, vai abrir um site, você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos a continuar nessa cobertura intensa do canal Atenção Vascaínos por o melhor no Vasco, trazendo todos os detalhes direto do local, com certeza com a sua ajuda através do projeto LivePix. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem 7h30 da noite, a live Dicas de Mendonça aqui do canal Atenção Vascaínos e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!